que o judeu, quando ele cometia um pecado, antes de Jesus ter vindo, antes do sacrifício de Jesus na cruz, ele precisava então imolar um inocente, um animal puro. Geralmente era uma ovelha, ou um boi, ou em alguns casos uma pombinha, enfim. Você precisava sacrificar um animal pelo sangue desse animal. Esse ato de fé de você sacrificar um animal inocente apontava para o sangue de Jesus, que inocente iria morrer na cruz por mim e por você. Vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo no Evangelho de João, tá bom? Estou muito feliz de ter descansado pelo menos um dia aí, domingo, e já estamos de volta. Vai ser assim até sábado, se Deus quiser, todos os dias, pertinho das 7 horas, a gente vai entrar ao vivo para conversar um pouco sobre o Evangelho de João. Então pegue sua Bíblia, ou seu Kindle, ou seu celular, e abra aí no Evangelho de João. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo, ao som dos passarinhos, né? Os passarinhos aqui em casa de manhã, numa área verde grande, então tem muito passarinho. Eles vão fazer esse coro aí singular, essa trilha sonora. Então tá aqui, a gente vai falar um pouco sobre a purificação do templo, né? A gente vai terminar o 2º capítulo hoje, se Deus quiser amanhã a gente já inicia com tudo o 3º capítulo. E diz assim a palavra do Senhor, prestem bem atenção aí na sua Bíblia, pegue ela para ler agora. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, um apanhado de cordas, como se fosse um chicote, tá? Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Tipo assim, com que autoridade você faz essas coisas, Jesus? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí eles replicaram, né? Enfim, indagaram assim para Jesus: em 46 anos foi edificado esse santuário, o templo, eu estava se referindo ao templo, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse instante de reflexão e de meditação da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor pode trazer conceitos tão práticos para nós através das atitudes, da vida de Jesus, Pai, e também desse relato de João aqui. Eu quero te pedir para que o Senhor me use, Senhor Deus, nesse instante, e para que fique notado, Senhor Deus, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor me apoiou, me ajudou, Senhor Deus, porque eu de mim mesmo não sou suficiente, Senhor Deus, para expor a Tua palavra. Tua palavra é demasiadamente santa, ela é alta, inerrante, Senhor Deus, inefável, Pai. Ela permanecerá enquanto tudo vai passar. Ela permanecerá, Senhor Deus. E eu te peço para que o Senhor nos abençoe no exercício de estudar a Tua palavra, de entendermos exatamente aquilo que o Teu Espírito Santo quer manifestar para nós através desse trecho, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Permita, Senhor Deus, que apesar de mim as pessoas possam receber essas verdades e serem transformadas por elas. Em nome de Jesus eu te oro, te peço. Amém. Olha que texto interessante e rico, né? A gente poderia avançar um pouco mais,
mas eu acho que esse texto tem tanta intensidade que vale a pena a gente se desgastar aqui um pouco. Olha só que interessante, tá? Jesus, eu estou dando uma olhada aqui na minha Bíblia, que eu vou abrir um texto aqui. Jesus, ele tinha acabado de sair, né, de Caná da Galileia, onde ele tinha operado aquele famoso milagre, o primeiro milagre de Jesus, segundo o evangelista João, foi o primeiro com o qual ele deu abertura, né, o início do seu ministério profético e também do seu ministério miraculoso. Jesus operou muitos milagres. O próprio evangelista João vai dizer lá na frente que foram tantos e tantos feitos de Jesus que se ele tivesse que escrever todos em papiros, iria faltar papel para escrever tantos dos seus feitos, dos seus milagres. E ele diz, né, muito claramente, aquilo que foi registrado e é suficiente para que vocês creiam em Jesus. Olha só que interessante. Eu vou abrir aqui um texto de Hebreus, capítulo 10. No versículo 19 e 20 ele vai dizer assim, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, está lá no Novo Testamento, finalzinho, um pouquinho antes de Tiago, tá? Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a terra, sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu quero que você preste muita atenção, porque a gente vai expor em paralelo um pouco desse texto. O que Jesus estava fazendo aqui, né? Ele é o Senhor do templo, ele é o Senhor da história, ele é o arquiteto de toda a criação, a gente já viu isso nos outros episódios. Inclusive, todos eles estão lá no canal do YouTube, numa playlist CBO, enfim, é um momento de comunhão, Bíblia e oração, né? CBO, então tá lá na playlist, você pode acessar os outros vídeos, compartilhar com alguns amigos, isso faz muito sentido, já que nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E, sinceramente, tenho que deixar muito claro sempre aqui no início, principalmente nesse começo desse nosso ministério, desse nosso exercício aqui devocional. O objetivo dessas devocionais não é te elevar a um patamar de espiritualidade simplesmente sublime, distante, não. É trazer essa espiritualidade, o Jesus, para dentro do nosso coração e moldar o nosso caráter de forma prática, moldar todas as nossas ações. A maneira como me relaciono com Jesus e o meu relacionamento íntimo com Ele vai determinar a maneira como eu lido com o meu casamento, com a minha família, com a minha saúde, com o meu dinheiro e com a minha carreira. Enfim, todas as áreas da vida estão conectadas a essa especificamente, que não é uma área, né, mas é o todo. Perceba, se ela interfere em todas as áreas, se relacionar com Jesus muda tudo na minha vida, Jesus não é uma parte, ele é o todo. Então, é muito interessante porque esse Senhor da história, ele está chegando agora, depois de ter operado um milagre, junto com seus discípulos, para um momento e uma data muito importante para o povo judeu. A Páscoa era o exercício, hoje para nós cristãos, né, é o exercício de nos lembrarmos da morte, crucificação e ressurreição de Jesus. É muito interessante porque muitos cristãos, isso por conta de uma influência católico-romana, eles atribuem uma data específica no ano para que eles possam celebrar a Páscoa, que geralmente é ali em abril, tá chegando, né? Depois do Carnaval, 40 dias, geralmente celebra a Páscoa, as pessoas ficam mais envolvidas em aprender sobre Jesus, elas ficam mais espiritualizadas. É mais ou menos um movimento parecido com o que acontece no Natal, um movimento quase que de purificação, de olhar mais para Jesus, enfim. Para os cristãos, verdadeiramente cristãos, que buscam na palavra as respostas, a própria palavra de Deus vai dizer que todos os domingos, que é o momento em que a igreja se reúne solenemente para estar diante de Deus, todos os domingos é o momento, é o dia da semana para que nós pudéssemos experimentar a Páscoa. Literalmente, o exercício pascual, né, assim, a lembrança, o memorial da Páscoa para o cristão que lê a Bíblia, que entende a Bíblia, é todos os domingos. E pode se estender, sim, por todos os dias, porque o culto no domingo é um reflexo do meu culto durante toda a semana. Então não é um dia específico no ano. Inclusive não é exato mensurar que Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa.
né? Enfim, na sexta-feira que nós conhecemos como Sexta-feira Santa no calendário cristão. Uma data específica. Não, nós não temos essa precisão de data. E ele deixou muito claro na instituição da Santa Ceia que aquele exercício ali, que deveria ser feito dominicalmente, esse exercício de partir o pão, de tomar o cálice de vinho, esse exercício de estabelecer um memorial pelo corpo dele vertido na cruz, o sangue dele também vertido na cruz, pudesse fazer com que nós estivéssemos sempre aquecidos nessa chama, estivéssemos sempre prontos a amar e aguardar a vinda de Jesus. É muito interessante porque aqui eles estavam celebrando a Páscoa dos judeus. Jesus veio dentro do povo judeu e para o povo judeu. Lembra lá no capítulo 1 que a gente leu, em que ele diz assim, o evangelista diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós, gentios, gente, só para deixar claro aqui, na Bíblia existe a descrição de dois povos, os judeus, povo de Deus, e os gentios. Os gentios são conhecidos como pagãos, ou pessoas que não creem em Deus. É possível um gentio se tornar povo de Deus? Sim. É possível um judeu não ser povo de Deus? Sim, também é possível. Não é a descendência de carne e de sangue. Ah, eu sou judeu, minha descendência é judaica, que vai te fazer ser salvo ou escolhido ou amado por Deus. Não é isso que determina. A determinação de Deus de amor é pela sua própria soberania, pelo seu próprio amor a si mesmo, a sua glória. E aí, esse amor de Deus, ele alcança o coração, hoje, através da obra de Cristo, de qualquer pessoa, de qualquer povo. Por isso que ele diz, né, de todos os povos virá adoração ao Senhor. Todos os povos se dobrarão, se renderão diante do Senhor. Ou seja, todo tipo de pessoa, sem acepção, sem distinção, todo tipo de pessoa pode fazer parte do povo de Deus, do povo judeu, descendência de Abraão espiritual por fé. É isso que Paulo diz. E é muito interessante porque a Páscoa, para os judeus, era um memorial daquela retirada do exílio dos judeus no Egito. Lembra lá das 10 pragas, Moisés com o seu cajado, a abertura do mar, o mar se abriu e o povo passou a pés enxutos, depois o mar se fechou e Faraó e os seus soldados não conseguiram alcançar os judeus. Os judeus passam 40 anos ali no deserto e eles celebram com pães asmos, pães sem fermento, literalmente, a Páscoa. Todos os anos eles celebravam a Páscoa como memorial da salvação, da libertação que Deus tinha provido para o povo do governo tirânico do Egito. Então, a escravidão no Egito, o povo judeu estava há 400 anos escravo no Egito e eles foram libertados pela mão poderosa do Senhor. Eles foram libertados pela mão poderosa do Senhor e eles celebravam todos os anos a Páscoa. E era comum, né, que todos os judeus, de qualquer que fosse a região, mesmo que aqueles que não habitavam na região da Judéia ali, na região de Israel, eles viessem para Jerusalém para adorar o Senhor no templo. E Jesus, como um bom judeu, ele estava fazendo exatamente isso. Esse era o exercício de Jesus. Ele estava chegando ali para, uma vez ao ano, celebrar a Páscoa junto com os judeus. Então Jesus subiu para Jerusalém, é isso que diz o texto, no versículo 14 diz assim: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Muito interessante, cambista, geralmente a gente só é lembrar de jogo de futebol, né? São aquelas pessoas que vão ali quase que no mercado negro vendendo os ingressos a preço que bem querem, que bem entendem, e é um canal alternativo a você comprar o ingresso na bilheteria. Então, geralmente, os cambistas, eles compram muitos ingressos e não é um exercício legal, ou seja, não é um exercício lícito, geralmente não. E aí, aqui dentro do templo, tinham cambistas também, pô. Tinham cambistas. Eles estavam vendendo bois, ovelhas e pombas. Por que eles estavam vendendo, né? Bois, ovelhas e pombas? Parecia um exercício até piedoso, um exercício de fé, talvez. Por quê? Os judeus, quando eles chegavam diante do templo, eles não podiam chegar diante de Deus com as mãos vazias. Eles precisavam fazer a expiação dos seus próprios pecados, o sacrifício pelos seus pecados.
Vocês lembram que eu mencionei isso nos últimos episódios, nas últimas aulas, né? Enfim, nas últimas exposições devocionais da gente? Que o judeu, quando ele cometia um pecado, antes de Jesus ter vindo, antes do sacrifício de Jesus na cruz, ele precisava então imolar um inocente, um animal puro. Geralmente era uma ovelha, ou um boi, ou em alguns casos alguma pombinha, enfim. Você precisava sacrificar o animal pelo sangue desse animal. Esse ato de fé de você sacrificar um animal inocente apontava para o sangue de Jesus, que inocente iria morrer na cruz por mim e por você. Então esse exercício de fé era necessário, Deus requeria. Ele não tinha prazer no sangue ou na morte de animais. Ele tinha prazer em que se fizesse a sua vontade e em que tivesse fé suficiente para apontar para Cristo. Então todas as pessoas no Velho Testamento, desde Adão, quando pecou e fez o primeiro sacrifício, Abel, até, enfim, o último cristão, o último crente, né? Até mesmo os discípulos, um pouco antes da morte de Jesus, eles precisavam chegar diante do templo do Senhor com sacrifícios, com ofertas, com holocaustos. Tá? Eles precisavam imolar um animal pelo meu próprio pecado. E o que é interessante a gente perceber aqui é que parecia haver uma intenção positiva por parte dos religiosos da época, por parte dos cambistas. Eles pensaram o seguinte, velho, vai ter gente vindo de várias regiões de Israel, vai ter gente vindo de vários lugares. E essas pessoas, não necessariamente, elas possuem a disponibilidade, talvez, de trazer suas próprias ovelhas. Poxa, vai ser pesado, eu vou trazer o animal e ele vai andar muito tempo, pode ser que ele morra no caminho, pode ser que, enfim, no caminho até Jerusalém o meu animal não resista, eu vou carregar um peso muito grande. Sabe o que é mais fácil? É mais fácil eu ir, deixar os meus animais que eu cuido, que eu crio em casa, pegar um dinheiro, chegar lá no templo, na porta, sem ter trabalho, e comprar um animal para mim. Então eu compro o animal vai ser meu, e eu vou imolar, vou sacrificar esse animal. Parecia ser um exercício espiritual, mas perceba que era um exercício legalista. O legalismo, ele é a observância da lei, no mínimo detalhe, pela própria lei. Ele ignora o princípio. Por exemplo, quem era legalista? Né? Os fariseus e saduceus, eles eram legalistas. Os escribas, eles eram legalistas. O que é que eles faziam? Eles diziam assim, não pode adulterar não. Está lá no mandamento de Moisés, está lá nas tábuas. Não adulterarás. E então eles desejavam mulheres nos seus próprios olhos, eles desejavam mulheres que não eram suas esposas no seu próprio coração, mas eles diziam, não, eu sou santo, minhas mãos estão limpas. Eu nunca me deitei com mulher, com a outra mulher que não fosse minha esposa. Só que nos pensamentos, eles estavam adulterando o tempo inteiro. E aí o que é que Jesus diz? Jesus traz uma normativa lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, você vai ver isso, 5, 6, 7, e ele diz sobre o adultério. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, eu amplio esse conceito, é isso que Jesus está dizendo com eu, porém, vos digo. Todo aquele que olhar para uma mulher, que não seja sua própria esposa, com intenção impura, e mesmo para a própria esposa, você não deve olhar com intenção impura, porque a lascívia é pecado. Mas que olhar com intenção sexual, intenção impura aqui, uma intenção de coabitar, de fazer sexo com outra mulher, já adulterou com ela. Só o pensar em outra mulher. Então, o princípio da lei era ignorado pelos fariseus. Isso é legalismo. O princípio da lei de você imolar um animal, apontando por fé para o sacrifício de Jesus lá na frente, que viria a acontecer, era um princípio de esforço, de primícias. Por isso que Deus dizia assim, o primogênito de uma ovelhinha, o primogênito você vai consagrar para mim, você vai imolar, vai separar ele para que ele seja imolado. Então toda ovelhinha, quando tinha o primeiro filho, esse primeiro, para simbolizar as primícias, para simbolizar os primórdios, para simbolizar que os primeiros frutos que eu recebi, eu estou consagrando a Deus. Por isso que eu e você, nós precisamos dar dízimos e ofertas das primícias. Muitas pessoas, por exemplo, não pagam logo quando recebem os seus salários, ou quando recebem os seus prolabores, seus lucros das empresas. Eles não pagam logo o dízimo, eles seguram. Não, deixa eu ver se vai sobrar dinheiro no final do mês. Não, Deus, o princípio aqui é de primícias, é de confiança. Velho, Deus me deu ali 100% das coisas que eu tenho. Desse 100%, Ele me deu 90% para administrar
inclusive ofertar um pouco mais, mas 10% ali eu considero que é o valor mínimo, tá? 10% ali, porque era o dízimo no Antigo Testamento, 10% ali é o mínimo que ele me pede para eu consagrar diretamente para ele, para a sua obra, para a manutenção da sua casa, para a manutenção do avanço do seu reino, para suster missionários, pastores, profetas, líderes, para que essas pessoas possam ir pregar o Evangelho. Então, além de manter a casa de Deus em ordem, né? Geralmente todo mundo gosta de estar no ar-condicionadozinho, ali tem conta de luz, gosta de estar num local bem localizado. Então, um aluguel de uma casa, de um espaço, ou a compra de um terreno, tudo isso requer recursos. E de onde vem esses recursos? Do povo de Deus, porque ele está dando. É o que ele vai dizer lá em Ageu, né? O povo de Deus tinha voltado do exílio babilônico, estava ali reconstruindo suas casas, plantando, colhendo, prosperando. Deus estava abençoando eles. E eles estavam, sabe, fazendo o quê? Comprando mais coisas para suas próprias casas. Então imagina aí, uma TV de plasma, eu vou botar ar-condicionado central na minha casa. Não tem nada de errado com isso. Só que eles estavam ignorando e se abstendo de colaborar com a casa do Senhor. Eles estavam retendo o tesouro, estavam retendo o dízimo e a oferta. E aí Deus diz assim, ó, vocês estão me roubando. Como é que um homem pode roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês não estão dando das primícias. Então o princípio aqui de sacrifício, né, quando você chegava diante de Deus, no templo, antes de Jesus, né, se sacrificar, porque hoje nós não precisamos mais desse tipo de sacrifício. O sacrifício de Cristo foi suficiente e cabal. Eu e você, nós não precisamos imolar um animal pelo nosso próprio pecado. Por quê? O animal, entre aspas, perfeito, o Cordeiro de Deus, ele já foi imolado. Foi Cristo Jesus na cruz. E isso deve mudar tudo em minha vida. Isso deve mudar a maneira como eu lido, inclusive com o meu dinheiro, perceba? Aqui o princípio era de bens, de oferta. Você oferta a Deus daquilo que Ele te deu, porque tudo vem dele. Davi, ele diz assim, Davi ele junta bastante ouro, bastante prata para construir o templo que ficou conhecido como o Templo de Salomão. Davi mesmo, ele não ia construir. Deus já estava dizendo para ele que as mãos dele eram muito meladas de sangue, né? Em defesa do próprio povo, mas que ele tinha separado essa obra de construir o Templo de Salomão para o seu filho, Salomão, literalmente. E aí Davi faz assim, Senhor, ao invés de ficar chateado, ao invés de dizer, poxa, mas eu queria tanto construir, eu queria que esse fosse o templo de Davi, ou algo do tipo, ele diz assim, Senhor, mas eu quero contribuir. E ele juntou todo o povo, e ele disse assim, juntou bastante ouro, foi muita quantidade de ouro, para deixar disponível para o templo. Ele era um dos reis mais ricos de toda a terra. Salomão se tornou o homem mais rico que já existiu, pelo menos até o tempo dele. E eu acredito que não tem ninguém hoje em dia, se você fizer uma correção por inflação aí, não tem ninguém, nem Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, o mais rico do mundo, chega perto, nem Rockefeller, chega perto da riqueza de Salomão. É muito interessante porque Davi, ele consagra a Deus das primícias. Ele se esforça por dar a Deus. Como Deus não precisa. Deus era o Senhor de toda a prata e todo o ouro. Mas perceba uma coisa. Ele reservou esse privilégio de contribuir para mim e para você. Pensa bem comigo. Deus podia ter mandado o seu filho nascer de um príncipe. Afinal, ele era descendência de Davi. Ele podia ter mandado o seu filho nascer numa casa bem abastada, onde o seu pai, por exemplo, José, pudesse prover para Jesus o sustento necessário para ele fazer as viagens missionárias dele. Podia. Mas por que Deus não separou riqueza monetária para Jesus? Porque ele queria dar a oportunidade de usar outras pessoas para suster Jesus. Foi aí que surgiram algumas mulheres, como Maria Madalena, a esposa de Cusa também. Se você vai ver nos evangelhos isso. Essas mulheres, elas sustentavam, e alguns homens também, sustentavam com dízimos e ofertas. Você vai ver no evangelho de João, até quando chegar lá perto da Santa Ceia, onde Jesus aponta que Judas vai traí-lo, João diz assim, Judas, ele ficava com um saco de ofertas, ou seja, ele era o tesoureiro do grupo dos apóstolos. Então o colegiado apostólico tinha várias funções, e uma delas era o tesoureiro. Quem era o tesoureiro? Era Judas. Só que Judas metia a mão e roubava parte do dinheiro que Jesus recebia. Então Jesus, ele recebia literalmente dinheiro de outras pessoas para sustentar, para comprar o pão. Não era sempre que ele fazia multiplicação de pães. Ele podia simplesmente pedir para o Pai mandar o maná, ou seja, que é o pão que vem do céu. Ele pode simplesmente criar do nada, ele que é o Criador e autor da vida, criar do nada pão, alimento. Da imatéria para a matéria. Ele poderia fazer isso. Só que o meio ordinário pelo qual Deus usa é o meu e o seu esforço.
É o meu coração, porque Ele tem interesse em trabalhar o meu e o seu coração, para ofertarmos a Ele das primícias. Os primeiros frutos são consagrados a Deus. Poxa, na minha empresa, velho, lutei tanto, esse mês foi difícil, mas nós batemos a meta, Gabriel. E eu vou conseguir tirar um salário até mais interessante da minha empresa. Cara, que coisa legal. Das primícias disso, foi Deus que te abençoou, foi Deus que te deu tudo. Das primícias disso, tire no mínimo 10% e consagre a Deus no seu dízimo e oferta, ajudando a igreja local, a igreja que você faz parte. Claro, é bom que essa igreja seja razoável no exercício da prestação de contas, ou seja, transparência, né? Igrejas sérias, inclusive se a sua não faz isso, é muito importante que você encoraje a sua liderança a fazer, mas igrejas sérias, elas são transparentes com relação às suas contas. Não por cada mínima decisão de compra, vou comprar um ar-condicionado, preciso consultar a igreja toda, não. Mas minimamente é ter uma planilha e expor essa planilha para as pessoas, ou seja, mostrar, ó, a gente gastou esse mês com isso, com aquilo, a gente gastou esse ano com isso, com aquilo, enfim, para ter essa transparência, mostrar que as contas da igreja, por exemplo, estão saudáveis. Então é importante que você contribua com a igreja séria, uma igreja local, uma igreja que você faz parte, das primícias. E o princípio aqui de ofertório, né, no caso era sacrifício de animais, era esse, era de você trazer das primícias, era para você trazer o seu animal. Sabe aquele animal que nasceu da sua ovelhinha agora e que tem apenas 1 ano de nascido? Pronto, é esse animal que eu quero. Deus dizia isso, puro, sem mácula. Era literalmente isso. Por que puro, Gabriel? Porque apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, puro, santo, perfeito, que iria morrer por mim e por você. E aí Jesus, sendo o Senhor de toda a história, sendo o arquiteto de toda a criação, ele vê essa deturpação do exercício ministerial. Ele vê que debaixo das vistas dos sacerdotes, dos fariseus, que eram os líderes religiosos da época, estava acontecendo tamanho traje à sua santidade. Estava acontecendo uma deturpação tão clara, tão grande, já que a casa dele é casa de oração e não casa de negócio. Sim, você tem que ter zelo e cuidado na hora de fazer, ou se a sua igreja faz, por exemplo, qualquer tipo de exercício para levantar fundos. Às vezes eu vejo algumas igrejas com boa intenção até, colocando cantina na frente para os de fora. Eu não estou criticando aqui que você não possa ter uma cantina na sua igreja, onde você possa ali proporcionar um momento de comunhão entre os irmãos, onde depois do culto vocês descem, vocês comem na própria cantina da igreja, e esse fundo, esse investimento, esse valor arrecadado naquele dia vai cooperar com a construção de um templo, vai cooperar com a manutenção de algum missionário ou algo do tipo. Isso é muito válido. Só que muitas vezes a gente cai no erro, por exemplo, de externar isso, de tornar isso como quase que o fim em si mesmo. Então, o nosso exercício precisa ser zeloso. Jesus está observando isso e ele faz o seguinte, olha que interessante, tá? Muitas pessoas vão tentar analisar esse ato de Jesus aqui como sendo um feito até perigoso. E eu acho que Jesus aqui exagerou. Mas ele diz claramente, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira de Jesus é uma ira santa. Nós merecemos a sua ira. Sim, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de contentamento, de alegria, mas Ele é um Deus também irado. É impossível você amar um bebê e você não odiar um pedófilo. É impossível você amar a sua esposa e você não odiar um estuprador, um usurpador. É impossível. Quando você ama, você precisa odiar a antítese desse amor. Você precisa. Então Deus, Ele odeia o pecado. Porque o pecado desconfigura, traz maldições, traz morte para a raça humana. E aqui, esse zelo consumiu Jesus. Ele pega umas arrogas de cordas, uma sequência de cordas, assim, ele junta, amarra como se fosse um chicote, e ele expulsa. A palavra aqui no grego, expulsar, é quase que botar para fora mesmo. É tipo, se ficar no meio, vai levar chicotada. Expulsou todos do templo. Ele não foi cordialzinho, não. Ele agiu massivamente. Ele foi, literalmente aqui, apesar de pontual, né? Você não vê Jesus fazendo isso em muitos exercícios, mas ele foi aqui incisivo. Ele foi resoluto. Muitas vezes eu vejo alguns pais, né, na criação dos seus filhos, e aí não é uma crítica direta a ninguém especificamente, mas eu vejo muitos pais com receio
de serem incisivos, resolutos numa decisão. Velho, Deus colocou você na vida do seu filho pro bem do seu filho. O seu filho, até uma certa idade, ele não vai saber o que é melhor para ele. E sim, muitas vezes você vai precisar ser resoluto, você vai precisar ser incisivo. E eu vejo alguns pais, perceba como é uma descaracterização do verdadeiro amor. Alguns pais que viram para os seus colegas, enfim, trabalho ou algo do tipo, e falam assim, poxa, se eu fosse tão incisivo assim, eu acho que ele não iria gostar de mim. Eu acho que ele não iria me amar. Eu acho que eu não ia estar demonstrando amor ao meu filho se eu fosse tão resoluto assim. Eu não estou dizendo que você tem que ser agressivo. Mas perceba que às vezes você vai precisar ser, sim, incisivo. Jesus está fazendo isso por amor, por zelo. É porque ele quer livrar as nossas almas do inferno. As pessoas que estavam fazendo aquilo ali, elas só acordariam com aquele estalo. Minha mãe dizia assim, Gabriel, tem vezes que você só ouve no grito. Eu não sou adepto de grito. Mas minha mãe dizia isso. E eu entendo ela. Porque ela já tinha tentado de tudo e eu não estava obedecendo. Eu era, enfim, teimoso pra caramba, velho. Rebelde. Não queria acreditar que o que minha mãe estava estabelecendo era o melhor pra mim. E aí minha mãe às vezes precisava gritar, chamar minha atenção, me puxar, dar um puxão de orelha, dar uma pisa, algo do tipo, para que eu pudesse atentar para o que ela estava falando. E ela não fazia isso porque era má, ou porque ela não me amava, era pelo contrário, é porque ela me amava, porque ela queria me afastar do mal. Imagina você vir para o seu filho e dizer assim, não coloca o dedo na tomada. Ele vai e coloca o dedo na tomada. Ele está desobedecendo. Se você não for resoluto, se você não for incisivo aqui, ele vai te desobedecer em vários outros aspectos. Quando você virar para ele, para dizer assim, além do risco de morte que ele corre, quando você virar para ele e dizer assim, bicho, não se junta com essas pessoas. Cuidado com essas amizades. Você é a média das pessoas que você mais convive e você está convivendo com pessoas perigosas. Pessoas que estão aí tendo acesso a drogas. Cuidado. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai te obedecer. Ele não aprendeu o valor da obediência. E a obediência foi posta para que nós pudéssemos viver uma vida perfeita em Deus, feliz. Por isso que felicidade não tem a ver com dinheiro exatamente. O dinheiro ele pode comprar muitos ativos, isso é bom, mas ele não compra paz. Ele não compra felicidade, ele não compra amor, ele não pode comprar. Você pode ter 1000 mulheres, meu amigo, por causa do dinheiro. Você pode ter o melhor carro do mundo, isso é confortável, isso parece bom. Você pode ter seguranças, mas não compra o sono. Deitar na cama e pegar no sono não compra. Felicidade é igual a santificação. Processo de nós nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E isso significa obediência, obedecer a Deus. E para eu obedecer a Deus, eu preciso estar aqui, conversando com vocês, aprendendo, porque nesse exercício de ensinar vocês, eu estou aprendendo mais sobre esse Deus. Eu estou me relacionando mais intimamente com Ele. É esse o encorajamento que eu tenho para a gente. É muito interessante, porque nessa abordagem aqui, Jesus foi incisivo. E se você, até hoje, não tem sido incisivo para que seu filho obedeça, para que seu filho ame a disciplina, ame a obediência, você está fazendo abaixo daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para ser incisivo, assim como Cristo foi aqui, por zelo, por amor àquelas pessoas. Muitos não entenderam naquele momento, mas com certeza, olha, os seus discípulos estavam abismados, eles estavam atentos. Caramba, velho, Jesus está fazendo isso mesmo. A gente nunca viu ele dessa forma. Alguns historiadores e comentaristas vão dizer que Jesus fez isso por 2 vezes. Eles já apontam que o Evangelho de João coloca num tempo, numa escala de tempo, num momento diferente do momento em que Jesus faz isso registrado nos Evangelhos de Mateus e Lucas. E então, alguns comentaristas acreditam que foram 2 momentos em que Jesus purificou o templo. Ele purificou o templo aqui, no início do seu exercício ministerial, ou seja, no seu primeiro ano, com 30 anos de idade, e se manifestando como profeta a Israel. E depois, no último ano, ou seja, perto da última Páscoa, literalmente, depois dos 3 anos que ele já estava ali como mestre, como discipulador, como profeta, tá bom? Então, só para deixar esse registro histórico aqui. O que ele fez aqui? Ele expulsou todos do templo. As ovelhas e bois, ele afastou essas ovelhas e bois, botou para fora, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. É um ato revolucionário, literalmente. E disse aos que vendiam pombas, disse aos que vendiam animais, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Perceba, Jesus aqui está usando a quebra de padrão.
Muitas vezes eu e você, para mudarmos alguma coisa nas nossas vidas, nós vamos precisar de algum choque emocional. E aqui, Jesus, como o autor de toda a vida, como o Senhor de toda a sabedoria, ele sabe que aquelas pessoas precisavam desse choque emocional. Esse choque de, meu Deus, ele não era tão pacífico. Ele é pacífico. Ele é o príncipe da paz. Só que ele vai descer a lenha também, meu amigo. Principalmente no que tange ao zelo que ele tem pela nossa santificação, pelo cuidado que nós devemos ter com a nossa própria vida. Nós precisamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Essa é a meta de Deus para a nossa vida. E ele vai ser incisivo comigo e com você. Aqueles que ele ama, ele vai ser incisivo. Talvez ele te coloque numa cama de hospital para você se aproximar mais dele. Talvez ele te coloque paralítico, ou com algum tipo de deficiência, ou com alguma crise financeira. Qual é o deserto que Deus vai escolher para você? Eu não sei. Mas ele vai te colocar no deserto até você aprender, porque ele te ama. Agora, se você não está no deserto, não está obedecendo a Deus, não está enfrentando nenhum tipo de dificuldade, cuidado. Eu teria temor, eu teria medo. Porque se você está vivendo a vida como quer, de promiscuidade, uma vida distante de Deus, uma vida longe de se aproximar da imagem e semelhança de Cristo, uma vida descomprometida, que não se relaciona com Deus, que não busca Deus nos seus exercícios espirituais. Se você está vivendo essa vida e tudo está indo bem, no seu trabalho você está indo bem, na sua família o seu casamento parece estar indo bem, os seus filhos aparentemente são bem criados, bem educados, são inteligentes, até mais, né? O meu filho é mais inteligente que os outros, enfim, ele está aprendendo a ler com 4 anos, algo do tipo. Se tudo está indo bem e você está longe de Deus, pasme, pare de medo, tenha temor. Por quê? Talvez você não seja filho. Sabe por quê? Porque o filho é aquele que o pai ama, ele disciplina. O pai disciplina o filho. Agora o bastardo, aquele que não é filho, ele não recebe disciplina. Eu não tenho nenhum zelo por ele. Eu não não vou disciplinar ele. Agora, se eu amo meu filho, eu disciplino, eu trago para junto, eu digo, filho, não é assim que se faz, é assim que se anda. Então, velho, se você não tá recebendo puxão de orelha quando você erra, cuidado, porque talvez você não seja filho. Agora, se você for filho, você vai receber puxão de orelha. Deus vai fazer isso porque ele te ama. Porque ele te ama, ele fez isso aqui, ó. Ele foi incisivo. E olha que coisa interessante, ele precisou quebrar o padrão. Não sei se você sabe, mas a Guerra Fria ela acabou exatamente assim. Numa quebra de padrão. Segundo o próprio Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, líderes da União Soviética e dos Estados Unidos na época, no final da Guerra Fria ali, foi exatamente uma quebra de padrão. Esse choque emocional entre eles dois, eles estavam na intimidade de uma cúpula, digamos assim, de um quarto, onde eles estavam ali prontos para decretar e fazer o acordo de paz. Para acabar com a Guerra Fria, literalmente. E o que é que aconteceu? Eles, todas as vezes que se reuniam, não conseguiam chegar no acordo. O ego inflamado dos dois, eles se endemoniavam um ao outro. E aí foi muito interessante porque eles contam que o detalhe, o momento, um instante específico, que o acordo de paz foi traçado, o acordo de paz já existia, né? Os termos já existiam. Só que o momento, o instante específico da história em que eles tomaram a decisão de assinar o acordo de paz, foi uma quebra de padrão emocional. É isso que Jesus está fazendo aqui. É esse... Se você quer saber mais sobre essa história, vai lá no meu podcast, Conversa Impacto. Está em todas as plataformas, SoundCloud, Deezer, Spotify, enfim. iTunes, está lá. Você pode pegar o primeiro episódio, que é o Manifesto da Abundância, e você vai ver eu falando sobre essa história. Foi isso que Jesus fez aqui. E aí os seus discípulos lembraram do que estava escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Será que você tem zelo pelas coisas de Deus? Será que você tem zelo? Perceba uma coisa. O templo que Moisés estabeleceu, Deus deu para ele cada milímetro do templo. Cada detalhe, o pano, o tecido que ia ser feito, as hastes da Arca da Aliança, como a Arca da Aliança ia ser feita. Deus foi milimétrico, só é você ir lá para Êxodo. Você vai ver que Deus foi milimétrico no exercício de estabelecer como seria a sua tenda. Na época, eles precisavam ter a tenda porque era móvel, né? E ali existia a separação do santo lugar, o santo dos santos, que era o momento, era o local de maior intimidade com Deus, digamos assim, que só o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, uma vez ao ano entrava no santo dos santos, e se ele entrasse sem ter imolado o animal, sacrificado o animal pelos seus próprios pecados, ele simplesmente era fulminado. Então o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, na parte da tenda da congregação,
Ele entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada no seu pé, porque se ele caísse, as pessoas não poderiam entrar para buscar o sumo sacerdote, iriam puxar ele, se ele fosse fulminado na hora. Então perceba a santidade, a seriedade que Deus leva em conta em relação à sua casa. Agora, no Novo Testamento, nós aprendemos que eu e você, nós somos a casa do Senhor. Eu e você, o nosso corpo, se torna santuário do Espírito Santo. Ele passa a habitar dentro de nós. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele escolheu a minha casa, a casa dele, como sendo o meu coração. E nós, enquanto comunidade que cremos em Cristo, formamos o que ele chama de igreja. A igreja não é um prédio específico, eu vou para a igreja tal. A igreja são as pessoas, somos nós. E perceba, se Deus foi tão zeloso a ponto de apontar com zelo, com minúcias, com detalhes, como a casa dele deveria ser estabelecida, foi assim no Templo de Salomão, foi assim na tenda de Moisés, quanto mais ele tem prescrições para a minha vida e para a sua vida. Será que eu e você nós estamos sendo zelosos o suficiente? Será que o zelo de Deus está consumindo a gente? Será que quando nós pecamos nós ficamos entristecidos de fato? Nós precisamos chorar os nossos pecados diante de Deus, porque Ele é muito misericordioso. E Ele nos amou, mesmo sendo nós muitas vezes rebeldes. Então eu quero te encorajar a pensar isso. Eu quero te encorajar a pensar dessa forma. Os judeus então perguntaram, que sinal você faz? E ele disse, eu destruirei esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei. O que é isso, né? Eu vou me sacrificar, o meu corpo, a minha carne vai ser rasgada na cruz. E esse exercício, esse ato de Deus de moer o seu próprio filho na cruz, de esmagar o seu próprio filho na cruz, é o que diz lá em Isaías 53, fez com que eu e você pudéssemos ter livre acesso, ousado, intrépido acesso à santidade de Deus. Eu e você, nós não precisamos mais de uma pessoa para interceder por nós, a Deus. Nós vamos direto a Ele por meio de Cristo. Cristo, Ele conferiu o verdadeiro acesso. É isso que traz aqui em Hebreus, foi o texto que eu li. Depois que a gente leu João, eu li esse texto de Hebreus aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Hebreus aqui foi escrito depois de Jesus. O Santo dos Santos tinha tido seu véu rasgado. O que é isso, né? O véu que separava o santo do lugar do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez, o local de maior comunhão com Deus, foi rasgado na morte de Jesus. O relato bíblico conta que na crucificação, o véu literalmente foi rasgado de cima a baixo. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, agora você não precisa mais de véu, você vai me ver face a face, você vai ter plena comunhão comigo. Então, por isso o escritor de Hebreus diz assim, ó, nós podemos ter livre acesso a Deus com intrepidez. Por meio de quem? Do sangue de Cristo. Pelo novo e vivo caminho. O caminho é o próprio Jesus, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Quem é que intercede por nós? É o próprio Cristo, só ele. Aí ele diz aqui no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração. Precisamos chegar em verdade diante de Deus. E em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Ou seja, você tem livre acesso a Deus, mas chegue a Ele com o coração puro, com o coração quebrantado. Deus diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, um coração que se arrepende. Então eu e você precisamos buscar esse exercício de zelo. Nós precisamos buscar isso. Ele reconstruiu o santuário em 3 dias, na sua ressurreição. Quando ele ressurgiu, ele mostrou o domínio que ele tem sobre o nosso principal inimigo, a morte, a quem muitos de nós tememos, mas não deveríamos temer, porque ele venceu a morte. E aí os judeus replicaram, em 46 anos foi edificado esse santuário. Eles não estavam compreendendo as coisas celestiais que Jesus estava falando. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Isso tudo que eu estou falando aqui, se você for um homem natural, se você não tiver a parte de Deus, se você não for filho, você não vai entender. E eu respeito você, eu entendo você e eu choro por você. Mas o fato é que nós precisamos entender, estar atentos às coisas espirituais que Deus está falando. Ele reconstruiu o santuário no seu corpo, no 3º dia, quando ele ressurgiu. Ele, porém, se referia, versículo 21, João capítulo 2,
Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura, e creram na palavra de Jesus. Estando ele ainda em Jerusalém, versículo 23, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, João nem diz, né, quais eram os sinais, mas provavelmente curas, milagres, livramentos, talvez ressurreição, muitos dos sinais que ele fazia, e creram no seu nome. Esses judeus passaram a crer porque eles viam os sinais, multiplicação, cura, meu Deus, leprosos sendo curados, cegos restaurando as vistas. Mas o próprio Jesus, olha que interessante, não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, do ser humano, enfim, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A nossa natureza é corrompida. Muitas vezes nós nos chegamos a Jesus só quando estamos aflitos, só quando estamos nas últimas, só quando não tem mais jeito. Aí nós chegamos diante de Jesus, Jesus não se surpreende conosco. Ele é poderoso para restaurar o teu casamento, para te dar uma vida financeira saudável, ele é poderoso para te dar filhos que sejam cristãos, mas ele não se confia quando você busca ele só por conta dessas coisas. Ah, Deus, eu quero essa vida aqui, eu quero essa vida aqui. Será que ele quer essa vida para você? Esse é o ponto. O ponto da minha oração tem que ser, Senhor, faz a tua vontade em minha vida. É claro, você tem que manifestar, você tem que apontar para Deus em oração. Quais são as suas necessidades? Todas elas. Mencione cada uma delas. Faça uma lista gigantesca de necessidades. Coloque cada mínimo detalhe dentro de Deus, mas o final da sua oração tem que ser, Senhor, tudo isso que eu estou te pedindo, eu acredito que é o melhor para mim. Mas o Senhor como Pai, Senhor, me dá só aquilo que realmente é importante para mim, para o meu crescimento, para o meu moldar em me tornar mais parecido com Cristo, que é a tua meta para a minha vida. Faz com que todas essas coisas, Senhor, cooperem para o meu bem. O bem último que Deus estabelece lá em Romanos 8:28 é que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. Ah, Gabriel, então quer dizer que um câncer na minha família vai se cooperar para o meu bem? Sim, se você for filho, sim. Não desperdice esse câncer, pelo amor de Deus. Use-o para a glória de Deus. Use-o para se aproximar mais dele. Use-o para testemunhar do Evangelho. Use-o para ter paz em seu coração, para lutar contra esse câncer. Percebe isso? Então esse é o meu encorajamento, tá? Jesus, ele não surpreende. Muitas vezes o ser humano vai buscar a ele somente por suprimentos. E muitas vezes isso é a migalha, tá? Se relacionar com Jesus é muito mais profundo do que receber apenas as suas bênçãos. Se você se relaciona com ele, você vai colher bênçãos, meu amigo. Você vai colher bênçãos. Se você se relaciona, se você busca viver, você vai colher. Só que a bênção última, a maior de todas, é a salvação em Cristo, é a certeza de fé que você tem de se achegar diante de Deus com ousadia pelo sangue de Jesus, porque isso te conferiu vida eterna. Porque isso te dá certeza de vida eterna. Então essa é a última bênção, é a bênção mais importante de todas. É essa que você deve buscar. Por isso que nós devemos amar mais e mais ao nosso Senhor. Porque mesmo nós amando a Deus, nós amamos muitas outras coisas. E amamos muitas vezes essas outras coisas acima de Deus. E usamos Deus só para conquistar aquelas outras coisas. Mas são coisas, são migalhas diante do banquete celestial, de bênçãos espirituais que Deus tem reservado para mim e para você. Então vamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Entendam, Jesus foi incisivo aqui. Por favor, se o seu filho está desobedecendo, por amor da alma dele, seja incisivo. Seja corretivo, ame, faça-o amar a disciplina. Mostre para ele com amor, filhão, você vai apanhar por causa disso. Filhão, você vai ficar de castigo por causa disso. Você entende, filho, o que você fez? Você não está simplesmente desobedecendo o papai, você está desonrando a Deus. Você está se afastando de se aproximar de Cristo. Você está se afastando do padrão de semelhança de Cristo, que é um padrão de obediência. E quanto mais, filho, você buscar obedecer a Deus, mais felicidade você vai colher. E porque eu te amo, eu vou te repreender aqui. Porque eu te amo, eu vou te dar uma palmada. Porque eu te amo, eu vou ser incisivo, eu não vou flexibilizar, você vai ficar sem celular. Ponto! Faça isso, Jesus fez isso por mim e por você. Ele quebrou o padrão. Muitas vezes eu vou usar essa linguagem um pouco mais agressiva mesmo, para quebrar esse padrão em você, para que você entenda. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar João 3, tá? A visita de Nicodemos, um dos principais fariseus e sacerdotes.
Na verdade, não era sacerdote, fariseu, era apenas fariseu, né? Enfim. E ele chega para conversar com Jesus, para aprender de Jesus. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa passagem e as aplicações práticas para a nossa vida, tá bom? Então é isso. Estou terminando aqui. Vamos finalizar esse texto com oração, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço por todas as pessoas que participaram, passaram por essa live, te peço por todas as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo. Eu te peço para que sejamos corajosos e ousados, intrépidos, Pai, para entrarmos no Santo dos Santos, para termos plena comunhão com o Senhor, para desfrutarmos dessa intimidade que o Senhor tem separado para nós e nós muitas vezes não lançamos mão, Pai. Nós temos a Bíblia no nosso celular, a Bíblia no nosso Kindle, a Bíblia escrita, Senhor Deus, impressa, e muitas vezes nós deixamos ela de lado, Senhor. Nos chama, Pai, pela Tua misericórdia, de qualquer que seja o meio, Senhor Deus, para que nós possamos nos aproximar do Senhor e buscar a Tua palavra, Pai. É dela que procedem as fontes da vida, então nos dá, Senhor Deus, esse zelo, esse desejo de buscar a Tua presença, Pai. Ó Senhor, e faz com que sejamos incisivos, sim, quando necessário, incisivos, amorosos, misericordiosos, mas incisivos, Pai, no exercício de cuidar dos nossos filhos, de chamá-los à obediência, de chamá-los, Senhor Deus, a amarem a disciplina, de entenderem que se eles estão sendo disciplinados é porque nós o amamos. Aqueles que não são disciplinados não são amados. Ó Deus, esse é o padrão do Senhor para conosco. Esse é o Teu exercício paternal, Senhor Deus, para conosco. Nos ajuda a sermos pais benditos, que cumprem cabalmente, Senhor Deus, esse exercício que o Senhor nos requer. Faz com que possamos constituir e construir famílias abençoadoras para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu espero que logo mais essa live esteja lá no YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui. Obrigado pela palavra, Gabriel. Valeu. Amém, Gabriel. Glória a Deus. Massa. O ato de amor mais lindo do ser humano pode experimentar e receber. Que o ser humano pode experimentar e receber. Muito bom. Gente, obrigado, tá? Pela participação de vocês. Amanhã a gente tá de volta aqui às 6h50, 6h40. Porque eu vi que eu tô passando da hora aqui. 7h30 é pra eu entrar em outra live, em outro canal, sobre outro assunto. E tá 7h40 já. Mas é isso. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã. Tamo junto.